Agora se aplica muito em atleta, né? O agulhamento Sim. a seco, o dry needling. Sim, agulhamento seco. Eu fiz até um curso com ela. Ai, fez o curso comigo, minha primeira aluninha. Sucesso total. Sucesso de público e vendas. Qual é a diferença maior da acupuntura pro dry needling? Então, acupuntura, quando eu penso acupuntura, eu penso em tudo isso que eu falei para vocês. O esqueminha dos órgãos e vísceras, as deficiências, pulso, língua, se é crônico, se não é crônico, o que, que o ponto faz, o que, que o ponto não faz. É uma loucura. Pensa em tudo isso. É muita coisa, gente. É muita coisa. A gente acostuma. Você sabe por que eu acho que é muito difícil as pessoas olharem para a acupuntura e entenderem? Porque é um negócio que ele vem de uma cultura também. Sim. Né? Sim. Era de pai para filho, Então, né? é assim, um negócio muito cultural. Então, quando a gente não conhece nada, você entrar num mundo que é Ela totalmente fala diferente. que, você fala puta Que, não sei o que lá, Muco. 36, meridiano. Você não conhece Por isso que eu nada. trouxe imagens, Você tá falando em entendeu? outra língua, praticamente. Mas as imagens até que ajudam um pouco, Sim, né? sim. Do... Mas tá falando blá, 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 e uma palavra que a gente conhece. É. Então, acho que é um processo mesmo. A pessoa, acho que para entender, aceitar, ela vai ter que aprender bastante. Isso Tem daí, que vai ter estudar todo dia. Sim. É outra história. O dry needling. A acupuntura tem alguns bons 1000 anos, né? Uns 3000 por aí. O dry needling, eu estava lendo um consenso, que eu estava até estruturando essa aula do agulhamento seco. Um consenso na Suíça enorme, que eles fizeram recentemente, sei lá, 2000 e alguma coisa, pautando todo o agulhamento seco. Pautando o agulhamento seco. O que é, o que não é, contraindicação, norma, segurança, precaução. Resumindo, agulhamento seco é o seguinte. O nome foi cunhado em 50, na década de 50. O que acontecia? Não sei o nome de cor, mas está nos slides, também não vou ler. Começaram a perceber que algumas pessoas faziam pontos dolorosos musculares. O dry needling é uma técnica somente para ponto doloroso muscular, que se chama de trigger point muscular, ponto gatilho neuromuscular. Vou explicar por quê. O dry needling só se usa para isso. Se você estiver fazendo dry needling para sinusite, corre da pessoa. Ela não sabe o que ela está fazendo, certo? Então, o que acontece? Como que ele foi desenvolvido? Os papas, né, do agulhamento seco, Janet Travel, 1950, ela cunhou o nome agulhamento seco e ponto gatilho. Por quê? Antigamente a pessoa aparecia com nódulo, eles faziam injeção medicamentosa de analgésico, Ainda fazem, de retomaram. anestésico e de botox. Eu sei que eles fazem botox para muita tendinite. Eles faziam injeção anti-inflamatória. E aí a galera foi estudando, gente, o que acontece com essa injeção, o que ela provoca, o que ela não provoca. É aquele mecanismo que eu falei da acupuntura científica. Você coloca uma agulha, tem uma imagem. Ela vai no gânglio, vai para o sistema nervoso central, depois ela volta, adrenalina, histamina, substância P, um monte de coisa. Ela faz uma ação pró-inflamatória e anti-inflamatória. Começaram a fazer esse agulhamento. E aí falaram assim, aqui, ó, esse é o mecanismo que a gente conhece hoje da acupuntura científica. Você põe uma agulha, ela passa pelo gânglio, vai para o sistema nervoso central, volta, mastócito, substância P, histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandina, substância K e ação vasodilatadora. Repete mais rápido. Não, Isso é um livro, tá? Todo mundo fala que o dry needling é coisa ocidental, mas esse livro é Acupuntura Biomédica para reabilitação no trauma e no esporte, é de um chinês, tá? Ele só fala de técnicas de dry needling. Isso em 50 começaram a estudar isso. E aí eles perceberam o seguinte: quem fazia a ação, essa bradicinina, histamina e tudo mais, não era a substância do agulhamento molhado. Era o estímulo. Era o estímulo da agulha a seco. Daí falou assim, não faz... então eu coloco com algum anti-inflamatório analgésico. Não, faz a agulha a seco. Você pega o ponto gatilho e você faz uma agulha a seco. Puta, eu vou procurar um vídeo muito bom que mostra isso. Eu vou procurar aqui. E aí
Aí você põe o ponto A seco. Isso foi em 50. Aí eu falei assim, tá, mas então vamos definir o que é ponto gatilho. O ponto gatilho é quando você tem o músculo, ele responde por ação motora do sistema nervoso central. Então você tem a placa motora neuromuscular. Daí você fala assim, braço, faça flexão. A placa motora faz flexão, faça extensão e tudo mais. Quando você tem um ponto gatilho, por excesso de uso, postura inadequada, uma série de coisas que causam um ponto gatilho, essa placa que faz estímulo ao músculo funcionar, ela fica hiperestimulada. Então, ela não descansa, ela está o tempo todo ativa. Então, uma hiperexcitabilidade da placa do fuso neuromuscular. E aí ele fica o tempo todo, olha ela aqui, ó. Ele fica o tempo todo ativo e aquilo começa a formar um nódulo. Por quê? A musculatura fica contraturada, a actina, a miosina. Tem formação de ácido lático? Tem. Vou falar. Aí o que acontece? A actina e a miosina, elas contraem, elas não deslizam mais os feixes e aquilo começa a formar um nódulo. Então, esse que é um ponto gatilho neuromuscular. Então, ele está no músculo. Você só pode fazer agulhamento seco no músculo. Então, ele está no músculo. Ele está hiperexcitado. Responde à pressão ou movimento. E toda vez que ele responde, ele vai engatilhando mais. Então, ele está em contração contínua. E quando descobriram lá atrás, em 50, que quando você põe a agulha, faz aquele sistema vai do sistema nervoso central, volta a histamina, prostaglandina e tudo mais, você começa a desengatilhar. Então, o ponto gatilho é assim, ó, é um estresse na placa motora, excesso de liberação de cálcio, excesso de acetilcolina, acidificação, o pH fica altíssimo e começa a causar dor. Acidificação, disfunção. Por isso tem gente que tem até queimação. Tem que sentir dor em queimação. Disfunção microcirculatória, porque o vaso sanguíneo que tem que permear a fibra muscular, ele está espremido ali dentro. Então, você toma medicamento, é muito paciente que eu pego assim, tô tomando tudo, não melhora, lá, porque não chega. Nem chega lá. Aí, disfunção microcirculatória, falta de oxigênio e nutriente. E déficit da remoção do lixo metabólico. Então, você tem um pH alto, você tem fator de necrose tumoral, você tem substância K, você tem um monte de coisa que começa a dar essa sensação de dor, de queimação, de ardor e de inflamação crônica. Depois você tem aumento da solicitação energética, porque você quer que aquele músculo funcione, ele não funciona, ele entra em fadiga. Depois, dor e disfunção, então ele está contraturado, intoxicado, fadigado, ele começa com dor e disfunção. Depois, aumento do estímulo do sarcômero, ele fica cada dia mais contraturado e perda da função do músculo e da banda muscular. Por quê? O ponto gatilho, ele está numa banda muscular. Eu acho que eu vou até pôr uma imagem pra galera entender como é feito o músculo. Porque tem a imagem lá pequena. A galera. Então, ele está numa banda muscular engatilhado, ele tem todo esse processo imagina, galera, um tecido com um nó, vai no meio, que não tá que você não consegue visualizar. Tirar. Sim, você puxa esse tecido, o nó vai até aumentar. E aí ele contratura toda a banda, que na realidade a banda é o músculo e as fáscias. Por isso que se fala liberação miomuscular facial, da banda muscular. Não que de face, que as pessoas acham que é, né? Que tem a origem, a inserção, aí, principalmente trapézio. Então você pega o miofacial, hoje eu estava com uma dor, fiz até agulha. Porque ele pega a origem, então você pode sentir no tendão, no músculo ou na inserção. E outra coisa, a característica essencial que se fala é ponto gatilho, porque ele te dá dor irradiada. Sim. Nossa, mas dói lá no calcanhar. O ponto gatilho está na panturrilha. A dor do ponto gatilho é irradiada. Galera, tem gente que tem dor aqui, vou mostrar no Conrado, vira de costas. Por exemplo, tem o ponto gatilho aqui, vai. A dor está no tríceps. Tem dor aqui, pode ter dor até pro tríceps. Então pode ter dor de cabeça. Supraocular, pode ter dor aqui, ó. Sim. Certo? Então, esse é o ponto gatilho. Então, agulhamento seco é colocar uma agulha
no ponto gatilho. Quando você põe a agulha no ponto gatilho, você quebra esse ciclo vicioso. Essa é a hipótese do ciclo vicioso do ponto gatilho. É tipo um desligar e ligar o computador. Isso, aquela placa neuro, você começa... Por quê? Dá um descanso para ela. Tem um outro médico indiano, se eu não me engano, canadense, não sei, ele tem um livro só sobre ponto gatilho. Ele fez várias pesquisas. Por que funciona? A agulha que você me perguntou, 28 minutos na acupuntura. Eu ponho uma agulha, a pessoa tem que ficar 30 minutos punturada. Essa foi uma pergunta do curso que eu dei de agulhamento seco. Pro, quanto tempo deixa a agulha? Põe a agulha e tira? Eu não. 30 minutos. Jura, Pro, não sabia. 30 minutos. Tem que pôr, por quê? Um estudo, não trouxe, porque senão ia ser muito material. Essa substância pró-inflamatória, ele colocou a agulha. No gráfico dele, depois de 30 minutos, o fator de hidrogênio despencou. A acidificação diminuiu, necrose tumoral diminuiu. Então, todas essas substâncias que estão ali no ponto gatilho, que não vão para lugar nenhum, paradas, quando você faz o agulhamento, você consegue diminuir a substância inflamatória. Por isso que, às vezes, você tem que fazer o agulhamento. Eu faço misturado com as técnicas de acupuntura, daí eu ponho um ponto que libera músculos e tendões, círculo Qi, porque na medicina chinesa, um ponto gatilho é uma estagnação do Qi, e se ele dói muito, é muito agudo em queimação, ou uma estagnação do Xue, do sangue. Aí eu ponho ponto local, porque muito ponto gatilho também é acupuntura, esse aqui é o VB21. Eu ponho ponto local e ponto energético. Então você vai misturando as duas medicinas. Eu olho para ele como medicina chinesa. Eu ponho um ponto energético, ponto que acalma a mente, porque ponto gatilho é postural, laboral, esportivo, tensional.